Oi, oi. Oi, Line. Oi, Cícero. Oi, Tavinho. Oi, gente. Bom, tô fazendo essa live então para falar um pouco sobre ventilação mecânica. Porque eu tô sentindo que existe uma necessidade de várias pessoas aprenderem sobre isso, porque isso acabou virando o cotidiano de muitos médicos. Então, eu vou contar um pouco de mim, um pouco da minha história, e depois a gente chega nessa parte da ventilação. Namorada dela aqui. Então, eu comecei a trabalhar com ventilação mecânica em 2017. Foi a primeira vez que eu tive contato com ventilação mecânica, foi quando eu comecei a aprender sobre ventilação mecânica. Só que foi agora, em maio de 2019, que eu tive um contato quase que diário, né, com isso. Então, eu comecei a trabalhar com pacientes graves desde que eu entrei na faculdade de medicina. Quando eu entrei na faculdade de medicina... Oi, Martina! Oi, pai! Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu entrei porque eu queria ser cirurgiã do trauma. Então, eu queria trabalhar com pacientes graves, eu sempre quis trabalhar com pacientes graves, é um paciente que eu gosto de trabalhar, porque eu sinto que é uma pessoa que precisa muito de um médico. É uma pessoa que tu faz toda a diferença na vida dela, né? Toda a diferença no sentido de ela vive ou ela morre. Então é algo muito forte trabalhar com esses pacientes. Então, em 2012, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu entrei também para a Liga do Trauma e comecei a acompanhar a emergência no plantão cirúrgico da Santa Casa e comecei a acompanhar muitos pacientes graves, né? Trauma, para quem não é da área, é acidente, todo tipo de acidente, tá? Acidente automobilístico, acidentes com máquinas, todo tipo de acidente de queda, todo tipo de acidente e agressões, né? Facada, tiro, agressões por arma branca, todo tipo de acidentes assim e de agressões entra no trauma. Então, comecei a trabalhar com esse pessoal em 2012, depois eu virei coordenadora da Liga do Trauma e fiquei na Liga do Trauma até o 4º ano da faculdade, acompanhando pacientes graves, acompanhando emergência cirúrgica, acompanhando o SAMU. E então eu acabei criando uma relação com essa área da medicina, que é a área de tratamento de pacientes graves. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar em Camaquã. Oi, Rodá! Oi, Rô! E lá em Camaquã é um lugar que é referência para... O hospital de lá é referência para umas 20 cidades. Então, todo plantão chegava paciente muito grave. E era muito raro ter um plantão tranquilo. Os pacientes chegavam muito graves lá, de outras cidades. Eu fiquei 1 ano e 2 meses trabalhando lá. E eu passei uns 3, 4 meses direto, assim, entubando gente em todo o plantão. Então, eu peguei bastante experiência também em intubação quando eu trabalhei lá, por conta de ter muito paciente grave. Oi, Dé! E aí, eu chegava lá em Camaquã e eu já ia direto ver os pacientes que estavam entubados e na ventilação mecânica, como que eles estavam, porque normalmente a ventilação não estava bem ajustada. Então, eu chegava, ajustava a ventilação depois que eu ia atender os pacientes que estavam aguardando atendimento. Isso eu aprendi a mexer, né, com o ventilador, depois fiquei mexendo com o ventilador bastante lá em Camaquã. Eu aprendi no internato, quando eu fiz estágio na UTI, que eu tive um paciente com uma pneumonia necrotizante e que ele ficou comigo lá por 30 dias. Então, eu acompanhei ele diariamente, né, todos os dias. E eu precisei aprender ventilação por conta desse paciente, né? Então eu enchi o saco de alguns médicos para me ensinarem. Eu encho o saco de muita gente quando eu quero aprender, eu sou muito determinada. E li muito, né? Li vários estudos de ventilação e aí eu fui aprendendo sobre ventilação, aprendi a ajustar a ventilação dele,
coletava muita gasometria lá, e aí eu aprendi a fazer o ajuste pela gasometria também, e assim foi. Depois em Camaquã tinha esses pacientes, né, que eu entubava, que eu tinha que ajustar o ventilador, ou que eu chegava no plantão e já estavam entubados. Lá a gente tinha 3 leitos com ventilador, sempre tinha pelo menos uma pessoa entubada. Então sempre chegava e sempre ajustava o ventilador. Então quando eu cheguei aqui em Florianópolis e eu recebi a proposta de trabalhar na UTI, eu falei assim, olha, eu adoraria, porque é um paciente que eu gosto, é um paciente grave, eu gosto de trabalhar com paciente grave, e eu gosto de trabalhar na UTI, né? Eu trabalhei, quando eu fiz estágio na UTI, foi muito bom, eu me senti muito satisfeita profissionalmente, né? Eu me sentia realizada profissionalmente, trabalhando ali. Então, eu aceitei, e aí... Isso foi em maio, em abril, um mês antes, eu tinha feito 2 cursos de ventilação mecânica, um curso online pelo Einstein e o outro curso também online pelo Sírio-Libanês, que foram bem legais, assim, aprendi muito mais, aprendi a fazer várias contas, cálculos que eu não sabia antes. A ventilação, o que eu vou tentar passar para vocês hoje é o básico, é o início, para vocês olharem para o ventilador e não se assustarem. Então, agora, o que aconteceu, né? A gente chegou no momento da pandemia, que a pandemia estourou e que tem muita gente entubada em emergência, em pronto atendimento, e muita gente entubada em emergência de hospital. Muita gente entubada fora da UTI e sem perspectiva de conseguir um leito de UTI. E antigamente não tinha isso não existia, a pessoa que era entubada num pronto atendimento, ela conseguia um leito de UTI e ela ficava menos de 24 horas dentro de um pronto atendimento, e agora isso não está acontecendo, a pessoa ela é entubada num pronto atendimento e ela fica no pronto atendimento e fica, e não existe perspectiva dela sair dali porque não tem leito de UTI para ela. Então os médicos que antes não tinham que mexer com ventilador, agora estão se deparando com esse desafio de ter um ventilador funcionando, uma pessoa entubada e às vezes mais de uma, né? E muitos não têm ideia, assim, de como fazer um ajuste ideal daquele ventilador. A gente está num momento da pandemia, na verdade, que todos os ventiladores estão em uso, tá? Todos os ventiladores, pelo menos no estado de Santa Catarina, eles já estão em uso. Os pacientes que estão sendo entubados são pacientes que conseguem um ventilador de alguém ou que foi a óbito ou que foi estubado, porque não tem mais ventilador sobrando. Tem até uma pessoa que eu conheço que ela precisava ser entubada, só que por conta da idade, a equipe médica decidiu sedar ele para poder garantir uma morte sem dor, porque não existe ventilador para entubar essa pessoa. Então, a gente chegou num momento que, assim, ou aprende de ventilação, porque é o que tem aí, tá em todo lugar, todos os ventiladores estão em uso. Então, vamos começar a falar um pouco sobre o ventilador mecânico, tá? O ventilador mecânico, ele foi aprimorado na época da poliomielite, tá? Isso lá em 1932, se eu não me engano, ou foi 1800, enfim. Na época que teve uma explosão de poliomielite, foi a época que começou a se usar ventilador a rodo, assim, ventilador. Antes eram uns tubos gigantes que a pessoa entrava lá dentro, ficava com a cabecinha para fora, e aí fazia uma pressão dentro desse tubo para expandir a caixa torácica ou comprimir a caixa torácica e fazer essa ventilação por fora. Depois teve um médico que falou assim, e se a gente fizesse essa ventilação por dentro? Se a gente colocasse, um cano e fizesse essa ventilação por dentro do pulmão, essa pressão interna e externa, assim, para dentro. Essa é uma ideia que já tinha sido levantada em 1500 por um outro anatomista, que ele falava sobre cortar aqui na pessoa, fazer a traqueostomia, né? Abrir um buraco na traqueia e colocar um bambu. Na época, em 1500 era bambu. Colocava o bambu e soprava com a boca. Então, ele pegou essa ideia de 1500 e falou, vamos fazer interno. E aí funcionou muito, aumentou, na verdade, reduziu a mortalidade em 40%. E aí
foi criado o ventilador mecânico, que é o ventilador que a gente vê hoje, que faz uma pressão dentro do pulmão mesmo, não é externa, que nem era na época da poliomielite. E agora a gente vê de novo a necessidade do ventilador mecânico com o Covid-19, que na época da polio foi muito necessário e agora com o Covid-19 volta a ser muito necessário, volta a ser super falado. Então, vamos começar falando sobre o que a gente pode mexer no ventilador, tá? Vamos começar falando sobre a respiração normal, a respiração fisiológica. Então, quando a gente respira, a gente puxa o ar por uma pressão negativa, né? O nosso diafragma, quando ele tá relaxado, ele tá erguidinho aqui. Quando ele contrai, ele vai para baixo, ele contrai e aí ele gera uma pressão negativa, como quando a gente pega uma seringa e tapa a ponta dela e puxa o êmbolo, gera uma pressão negativa lá dentro. Quando a gente gera essa pressão negativa, o ar entra. E aí, depois, quando o diafragma relaxa, ele relaxa devagarzinho, o ar vai saindo devagarzinho. Esse ar que entra e sai, existe um volume de ar que entra e sai do pulmão. Esse volume de ar, no ventilador mecânico, a gente chama de volume de ar corrente, que é o volume de ar que está correndo para dentro do pulmão, correndo para fora do pulmão. Esse volume de ar corrente a gente abrevia como VAC, volume de ar corrente. Esse é um dos padrões que a gente pode ajustar no ventilador mecânico. Tá? Então, o volume de ar corrente, a gente precisa calcular qual volume a gente vai dar para esse paciente. Não é qualquer volume que a gente pode dar. Como que a gente faz esse cálculo? Agora vocês peguem aí uma cadernetinha, uma caneta, que eu vou passar um monte de coisa para vocês anotarem. Então, vou dar o tempo para vocês pegarem a caderneta para poder anotar essas coisas. Oi, Má, oi, Simone, oi, Thaís, oi, Suzana. Então, esse volume de ar corrente, se a gente der muito pouco volume, o pulmão vai murchar, tá? Que nem uma bexiga. Deixa eu pegar uma luva para poder fazer o exemplo de uma bexiga. Aqui eu tenho uma luva, né? Vamos supor que isso daqui seja o meu pulmão. Então, esse ar, ele enche a luva. Se eu colocar menos ar, essa luva fica meio frouxa, ela fica murcha, né? O pulmão é a mesma coisa. Se a gente coloca um volume muito baixo, eu vou ler nas perguntas depois. Vai mandando ali naquele perguntas que depois eu abro e consigo ler uma por uma. Senão eu vou me perder no que eu tô falando. Sabe onde fica perguntas? É um lugar que tem um pontinho de interrogação bem aqui embaixo, aqui, ó. Então, assim, essa luva, que seria o nosso pulmão, se eu coloco muito pouco ar, ela murcha, ela não enche o suficiente. Nosso pulmão é a mesma coisa. Se eu ventilo essa pessoa com pouco volume, o pulmão fica meio murcho, tá? A gente chama isso de atelectasia, que é quando o pulmão vai murchando, ele vai desinflando, tá? Isso é um dos problemas quando você coloca pouco volume, ajusta para um volume menor do que a pessoa precisa no ventilador. Agora, se eu coloco um volume maior do que a pessoa precisa, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Até explodir. Não vou explodir minha luva, mas assim, vai até explodir. E explode mesmo, gente, tá? Explode o pulmão. E aí explode alvéolo, que seria como essa luvinha aqui. O pulmão é cheio de luvinhas dessas, tá? Cada luvinha é um alvéolo. Explode alvéolo se eu ventilo esse pulmão com muito volume. Então, eu preciso oferecer para esse paciente, para essa pessoa, o volume ideal, tá? Se eu colocar de menos, vai murchar o pulmão dela, vai fazer atelectasia. Se eu colocar de mais, vai estourar o pulmão dela, vai fazer o que a gente chama de barotrauma, trauma por pressão, por excesso de pressão dentro do alvéolo, dentro aqui do nosso pulmão. Qual seria o volume ideal para a pessoa? Aí depende, né? A pessoa tem 1,5 m ou ela tem 2 metros? Porque o pulmão de uma pessoa com 1,5 m é de um tamanho. Agora, o pulmão de uma pessoa com 2 metros é de outro tamanho. Oi, Bru. Oi, Zé. Oi, Evandro. Oi, Jana. Oi, Jean. Então, eu preciso fazer o cálculo.
qual que é o cálculo? Eu vou ver qual que é a altura dessa pessoa e qual que é o sexo dessa pessoa. Se ela é mulher ou se ela é homem, vai mudar também o tamanho do pulmão dela. Então, eu vou ver a altura e o sexo. E aí, eu vou encontrar o que a gente chama de peso predito. O peso predito seria o peso ideal para essa pessoa. Oi, Ivan! Para essa pessoa que é homem ou que é mulher e que tem a altura X. Então, eu pego esse peso ideal, que é um peso predito, não é o peso real. Por que não é o peso real? Porque uma pessoa que engorda 50 quilos acima do peso ideal dela, ela não engordou em pulmão. O pulmão dela não cresceu, né? Ela engordou em gordura. Ela engordou em tecido subcutâneo, ela cresceu em gordura, ela não cresceu em pulmão. Pulmão é do tamanho que seria se ela tivesse 50 quilos a menos. Então, a gente vai descobrir qual que é o peso ideal para essa pessoa e aí a gente vai fazer um cálculo. Então, esse cálculo, eu vou anotar aqui e aí vocês acompanhem comigo. Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, o volume, vamos chamar de VAC, tá? Volume de ar corrente. O volume ideal, ele vai ser aí a gente vai ter uma média, tá bom? Então, a média seria peso vezes 6, tá? Ou peso vezes 4 ou peso vezes 8. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar primeiro 6, tá? Então, o peso predito da pessoa, o peso ideal da pessoa, para a altura dela, para o sexo dela, vezes 6. Tu vai fazer essa conta, tu vai encontrar um volume. Vamos fazer assim, a pessoa tem 100 quilos. Uma pessoa de 100 quilos de peso ideal, vamos supor que é um homem de 2 metros e tralalá de altura. O peso ideal dele é 100 quilos. Então, uma pessoa que tem esse peso ideal, vezes 6, vai dar 600. Quer dizer que eu tenho que colocar dentro do pulmão dessa pessoa 600 ml de ar. É o volume que eu tenho que colocar para esse pulmão ficar perfeitamente expandido. Nem de mais, nem de menos. Ficar assim, ó. Perfeito. Não tá murcho. Não tá extremamente distendido, tá perfeito, entendeu? Se esse pulmão, ele tá meio doente, às vezes a gente precisa colocar um pouquinho menos. Vamos supor que a pessoa tem um coração muito grande, um coração crescido, o coração dela cresceu. Essa caixa torácica não comporta tanto volume, porque quando o pulmão expande, ele compete espaço com o coração. Se o coração tá muito grande, ele vai ter que expandir um pouco menos. Se essa pessoa é uma grávida, a barriga compete espaço com o pulmão, ele vai ter que expandir um pouco menos. Aí a gente vai usar vezes 4, né? Agora, se essa pessoa tem um pulmão duro, difícil de ventilar, o ar não entra de jeito nenhum, a gente pode usar vezes 8, tá? Aí a gente vai aumentar um pouco o volume para poder tentar encaixar aquele negócio lá dentro, tá? Ou, às vezes, se essa pessoa tá com uma hipóxia muito grande, ela tá com uma saturação muito baixa, tu já aumentou o máximo de oxigênio que tu consegue ofertar para ela no ventilador e ela não tá fazendo essa troca muito bem. Uma coisa que tu pode fazer é aumentar também a quantidade de ar que tu tá oferecendo, porque tu vai entrar mais oxigênio. E aí, ela consegue fazer uma troca melhor e aumentar a saturação dela. Mas aí a gente fala disso mais pra frente. Mas guardem esses números, tá? 6, e aí como mínima 4, como máxima 8. Peso predito da pessoa, o peso ideal para a altura dela e para o sexo dela, vezes 6 seria a média. Vezes 4 ou 8 seria a mínima e a máxima. Então, isso daí a gente calcula o volume ideal para aquela pessoa, para não ficar nem murcho, nem muito distendido. A gente chama isso de ventilação protetora, que é quando você faz uma ventilação que não vai estragar o pulmão da pessoa. Que tu vai estar protegendo o pulmão da pessoa. Oi, Cris. Oi, Bruno. Oi, Manu. Oi, Astron. Oi, Nick. Então tá. Falamos agora de volume de ar corrente. Fechamos isso. Vocês ficaram com alguma dúvida nisso? Eu vou responder todas as dúvidas de vocês no final. Então, vão mandando aqui nesse balãozinho com uma interrogação
as dúvidas e no final eu abro ele e respondo uma por uma. Falado sobre volume de ar corrente, a gente pode falar sobre a FiO2. O que é a FiO2? Então aqui eu fiz um desenho de um ventilador, como ele seria mais ou menos, tá? Eu pensei assim, eu vou pegar uma foto de um ventilador. Só que aí, eu tenho várias fotos de ventilador, né? De ventilador que eu já mexi. Só que muda muito, tá? A tela de um ventilador para outro muda muito. Mas os botões, as coisas que tu tem que mexer, que tu tem que entender, é a mesma. Então, eu vou falar sobre o conceito e quando vocês se depararem com o ventilador, vocês vão procurar esse conceito naquele modelo de ventilador. Não vão ficar com um modelo em mente, vão ficar com o conceito em mente. Então, aqui tem um ventilador. Aqui embaixo, a gente vai ter o que a gente pode mudar nesse ventilador, os padrões que a gente vai ajustar. Tá? Eu vou apertar o botão, às vezes o botão fica embaixo, às vezes é touch, tu aperta em cima, às vezes é um botãozinho assim que tu clica nele e aí gira. Cada ventilador é um modelo. E aí tu vai ajustar esses padrões. Então a gente falou da VAC, tá aqui, que é o volume de ar corrente. Vamos falar agora, deixa eu terminar de explicar esse desenho que eu fiz, né? Aqui tá o que a gente vai mexer, os padrões que a gente vai mexer. Aqui tá o que de fato a pessoa está ventilando. Às vezes tu coloca um padrão aqui, mas não é o que aquela pessoa faz. É o que você gostaria que ela fizesse, né? A vida não é assim. A vida não é eu quero, acontece. A vida é eu quero e acontece às vezes, né? Então, eu quero que ela ventile tanto. Às vezes ela não ventila isso tanto, às vezes ela ventila outro tanto. Então, eu gostaria que entrasse nessa pessoa de 100 quilos, que eu calculei 100 vezes 6, 600 ml de volume de ar. Eu ajusto aqui na VAC para 600, vou colocar 600, às vezes é 0,6, né? Às vezes ele tá não tá por ml, tá por litro. 0,6 litros. Aí, aqui não é isso que a pessoa tá fazendo. A pessoa tá fazendo 300, a pessoa tá fazendo 250. Aí tu vai descobrir aqui do lado o que essa pessoa de fato está fazendo. Isso aqui é uma curva, tá? Eu desenhei uma curva de pressão, bem meia boca, mas eu tentei. Desenhei uma curva de pressão, então aqui inspirou, fez um pico de pressão, fez um platôzinho de pressão, expirou, desceu a pressão. Deu uma pausinha, inspirou, manteve essa inspiração um tempinho, expirou, soltou, diminuiu a pressão. Deu uma pausinha e assim vai. Vamos falar então da FiO2 aqui. FiO2. A FiO2, ela é a porcentagem de oxigênio que eu tô oferecendo para essa pessoa. Oi, Vini! Oi, Elaine! Então, assim, a FiO2 é a porcentagem que eu tô oferecendo para essa pessoa de oxigênio. Quanto que a gente tem de oxigênio no ar? No ar é esse que eu respiro, esse aqui, ó. Nesse ar eu tenho 21% de oxigênio, tá? No ar que eu vou fornecer pelo ventilador mecânico, eu posso escolher até 100% de oxigênio. Então, eu vou ali na FiO2, vou nesse botão da FiO2 e escolho quanto que eu quero de porcentagem de oxigênio no ar que está sendo ofertado para essa pessoa. Então, a gente vai olhar para a saturação dessa pessoa. A saturação é a quantidade de hemoglobina que ela tem, de hemácias, de sangue oxigenado que ela tem. Qual a porcentagem de oxigenação no sangue dela? Quanto que o sangue dela tem de oxigênio? Tá? Essa é a saturação. Eu vou olhar para a saturação dela. O ideal, uma pessoa normal, uma pessoa saudável, ela fica saturando ali acima de 97. 97, 98, 99, 100% é muito raro. Mas, às vezes, né, se a pessoa tem um pulmão maravilhoso, um sangue maravilhoso, mas fica ali acima de 97. Uma pessoa que fumou bastante, fumou aí por anos, ou já tem algum probleminha pulmonar, a saturação dela costuma ser um pouco mais baixa, mas isso é normal, fica ali 95, 96, 94. Agora, uma pessoa que tá com uma saturação para baixo de 94 é uma pessoa que já tá meio sofrendo, sabe? Já tá um sofrimentozinho. Uma pessoa que tá com uma saturação para baixo de 90, liga o O2, dá um oxigênio para ela, tá? Abaixo de 92 tu já pode fazer isso, dá um oxigênio para ela, tenta manter essa saturação dela acima de 93 a 95. É o alvo que a gente espera chegar. Então,
Uma pessoa que tá com uma saturação abaixo de 90, a gente tem que dar um oxigênio para ela, tá? A gente começa dando o oxigênio por aquele canozinho, né? Aí às vezes não funciona, não serve, tá? A gente chama de óculos nasal isso, né? É um canozinho que joga um pouquinho de oxigênio aqui no nariz. Às vezes não funciona, aí às vezes tu tem que ir para uma máscara. Ah, máscara com oxigênio, não funcionou. Coloca um reservatório de oxigênio, uma bolsa que vai concentrar o oxigênio e essa pessoa vai respirar o oxigênio da bolsa. Costuma subir bastante, mas às vezes não é suficiente. E no Covid, o que a gente vê? A evolução da pessoa, né? A pessoa, ela chega saturando ali, antigamente, né? Agora a gente tá admitindo pessoas com uma saturação mais baixa, mas no início da pandemia a gente admitiu uma pessoa que estava saturando 93, 94 às vezes, admitia. Ah, mas 90, 89, 91 a gente admite, coloca o oxigênio no óculos nasal, não funcionava. O óculos nasal nem estava sendo muito usado, estava sendo usado máscara por causa da dispersão, né, de vírus no ar. Coloca a máscara, coloca ali os litrinhos de oxigênio que tu deseja, a saturação sobe. Aí a pessoa era internada, ficava ali no oxigênio, no dia seguinte ela piorava, precisava subir a quantidade de oxigênio. Às vezes no final do dia ela já estava usando o máximo de oxigênio. No outro dia, com 15 litros de oxigênio já não era suficiente, né? A gente via uma evolução muito rápida do Covid, das pessoas com Covid, uma evolução de inflamação pulmonar muito rápida. Eu tô trabalhando com Covid desde abril, né? Desde que iniciou a pandemia. Então, tô trabalhando basicamente só com Covid desde que iniciou a pandemia. Então, já atendi muitos casos de Covid, de pacientes com casos leves, assim, mais de 1.000 pacientes, né? Em triagem de sintoma respiratório. Pacientes entubados, já atendi mais de 100. Então, isso era o que a gente via. O paciente chegava, ia lá para uma máscara com 2 litros de oxigênio, depois no final do dia tava ali em 6, 7, no dia seguinte tava em 15, e aí já tinha que entubar, porque com 15 litros estava saturando 89, 90. No início da pandemia a gente fazia uma intubação precoce, intubava rápido. Hoje a gente já não faz mais isso, né? Hoje a gente aguarda. Assim, hoje que eu digo assim, um mês atrás, porque hoje já nem tem mais respirador, né? Nem tem mais ventilador pra gente escolher quando que vai entubar, quando que não vai. Hoje a pessoa tem que estar muito mal pra ela ganhar um ventilador. E tem que ser muito jovem. E tem que ter muita reserva fisiológica, tem que ter muita chance de passar pela intubação, passar por esse momento de ventilação mecânica por esses dias e conseguir sobreviver a isso. Então, na época que a gente tinha ventilador sobrando, a gente... Oi, Hugo! Oi, Grace! Oi, Alex! Oi! Oi, Thaís! Espaço Simone! Oi! Então... nessa época, a pessoa chegava com 15 litros de O2, máscara com reservatório, saturando 89, 90, a gente intubava, tá? 88. E aí... Oi, Alex, faz as perguntas aqui nessa caixinha, ó. Tem um balãozinho aqui que tem um pontinho de interrogação. Faz as perguntas aqui que no final eu vou responder todas elas. Vai mandando aqui pra esse lugar. Tá bom? Aí, pra eu poder continuar seguindo aqui o raciocínio, senão eu vou ficar parando o tempo todo. Aí, a gente intubava a pessoa e aí conseguia ofertar um oxigênio maior do que a gente conseguia com esses 15 litros com máscara com reservatório. Quando a gente coloca uma máscara com reservatório de oxigênio numa pessoa, a gente consegue ofertar para ela 50% de oxigênio no ar. Se a gente quer ofertar mais do que 50% de oxigênio, se a saturação dela tá baixa, se ela precisa de mais do que isso... a gente tem que intubar, porque intubando a gente consegue chegar a 100% de oxigênio mexendo na FiO2. Aqui é o meu ventilador mecânico, então a gente vem aqui na FiO2 e vai subindo a FiO2 até a gente conseguir chegar numa saturação entre 93 a 95. Claro, né, tem outros padrões, mas aí a gente mexe na FiO2, oferta mais oxigênio e essa pessoa vai ter mais chances. Bom, outro padrão, vamos vindo os padrões aqui. Então, outro padrão que eu vou falar agora é a PIP. Tá? A PIP, ela é aquele ar que fica no final da respiração. Então, assim, ó, a pessoa encheu, esse aqui é o nosso pulmão, tá? Esse pulmão tá muito murcho, né? O nosso pulmão não pode ficar tão murcho, senão ele fica com dificuldade de abrir de novo. Que é a atelectasia, que eu falei antes. Então, o nosso pulmão tá assim, ó. Ele tá assim, né? Ele tá meio cheio. Aí a gente inspira, ele enche de ar.
a gente expira, ó, ele tá expirando, ó, ele deu essa murchada. Ele deu essa murchada, mas o ar não saiu completamente, ó, tá vendo que ele ainda tá meio infladinho? Ele só não tá completamente inflado, ó, ele tá frouxo, mas ficou um pouquinho de ar aqui dentro, ó. Tem um pouquinho de ar aqui dentro, ele não tá completamente murcho. Esse pouquinho de ar que ficou aqui dentro, ele gera uma pressão para que o nosso alvéolo, que seria a luvinha do pulmão, né? É como se o pulmão fosse formado por várias luvinhas dessas, tá? Cada uma dessas a gente chama de alvéolo, que é onde vai fazer a troca de oxigênio e de gás carbônico. Então, quando o pulmão, quando a gente termina de soltar o ar na expiração, a gente inspirou, a gente expirou, soltou todo o ar que a gente consegue. A gente não soltou todo o ar do pulmão. Ficou um pouquinho de ar no pulmão. Esse pouquinho de ar que ficou no pulmão, ele vai gerar uma pressão dentro deste pulmão. Uma pressão de ar na parede do alvéolo. Essa pressão de ar que ele gera com esse ar residual é a PIP, tá? Então, a PIP é a pressão que o ar que ficou lá dentro do pulmão tá gerando na parede do alvéolo, que é o lugar final que o ar chega no pulmão, é o alvéolo, é onde ele vai, de fato, fazer a troca de oxigênio e gás carbônico. Então, a PIP, uma PIP fisiológica, uma PIP normal, uma PIP de uma pessoa saudável, ela fica ali em torno de 4, 5. Então, isso seria uma PIP de uma pessoa saudável, uma pressão de uma pessoa saudável. Agora, uma pessoa que está muito doente, ela vai precisar de uma PIP um pouco maior, tá? Então, uma pessoa que tem Covid, ela vai precisar de uma PIP bem maior, tá? No início da pandemia, eu nunca tinha visto pessoas sendo ventiladas com PIP tão altas, tá? Agora eu já vi assim, acho que a PIP mais alta que eu vi foi de 28. 28, gente. É uma PIP muito alta, tá? 5 é o fisiológico. 5, 3, 4, fisiológico. Oi, Álvaro. Oi, Rê. Oi, Tárita. Oi, Thiago. Então, assim, quando a gente vai calcular a PIP da pessoa que a gente entubou, a gente precisa pensar que 5 é para uma pessoa saudável. Aquela pessoa é uma pessoa doente, ela vai precisar de uma PIP maior, tá? Se a gente colocar 5 naquele pulmão, o pulmão vai atelectasiar. O pulmão, ele vai murchar. Ele não vai aguentar com uma pressão tão baixa. Tem que colocar uma pressão mais alta, tá? Nessa pressão que fica no final da expiração, que vai manter o pulmão aberto, esse pulmão tá inflamado, esse pulmão tá congesto, ele tá edemaciado, ele tá inchado. Ele é um pulmão que vai fechar se a gente colocar uma pressão de 5 da PIP. A gente precisa pôr um pouquinho mais, tá? Então, uma coisa que a gente pode fazer é titular essa PIP, calcular o que a gente chama de driving pressure, tá? O driving pressure é quando a gente titula a PIP, a gente calcula a PIP ideal para essa pessoa. Então, como que a gente vai fazer o cálculo dessa PIP, o cálculo ideal para a PIP da pessoa? A gente vai fazer o seguinte, olha aqui a curvinha que eu fiz então, né? Uma curvinha de pressão. Ela vem aqui, sobe, a pessoa inspirou, encheu de ar o pulmão, fez uma pressão de pico. Aqui é o pico da pressão. Então, logo depois que o ventilador jogou ar, vai fazer um pico de pressão dentro do pulmão da pessoa. Tá? Aqui, pressão de pico. Aí, vai soltar, essa pressão ela não se mantém, esse pico ele não se mantém. Faz o pico, abaixa um pouquinho e aí mantém uma pressão que a gente chama de pressão platô ou pressão de pausa. Vai fazer essa pressão de platô, e aí depois vem a expiração e vai soltar o ar. Aí, quando solta o ar, a pressão cai. Oi, Dé? Então, assim, ó, a pessoa veio, inspirou, pressão de pico, soltou um pouquinho, pressão de platô e expirou, a pressão cai. Essa aqui de baixo é a PIP, é a pressão que ficou no final. Vou anotar esses nomes aqui pra gente poder ler. Aqui, pico, platô, PIP.
Pico, platô e PIP, tá? Então, como que a gente vai calcular qual que é a PIP ideal para essa pessoa? A pessoa inspirou, fez uma pressão de pico. Aí, essa pressão não se mantém, cai para uma pressão platô. A gente vai descobrir qual que é o valor dessa pressão platô, porque o meu ventilador nem sempre vai dar a pressão platô. Tem alguns ventiladores que dão. Eles marcam aqui na tela, nessa parte do que a pessoa está fazendo, marca assim, pressão de platô. Mas uma coisa que todos os ventiladores dão é a pressão de pico, tá? Pressão de pico todos dão. Pressão de platô nem sempre dão. Oi, Dani. Oi, Érica. Então, assim, a pressão de platô a gente vai pedir pro ventilador nos dar. Como que eu peço pro ventilador me dar? Qual que é essa pressão? A gente vai encontrar um botão aqui embaixo e às vezes tu tem que ir no menu para encontrar esse botão. Às vezes tu vem aqui, ó, o último que eu coloquei, menu. Tu vai clicar ali no menu, se esse botão não existir aqui, e vai procurar um que chama assim, pausa inspiratória. Um botão que diz pausa inspiratória. Aí tu vai apertar esse botão de meio a 1 segundo. Fica um segundinho apertando o botão, solta. Aí ele vai te dar ali na tela, pressão de platô. Quando tu coloca essa pausa inspiratória, ele te dá a pressão de platô. E ele vai dar por aqui, assim, ó, pressão de platô. Aí ele diz lá, pressão de platô de... Sei lá, vamos supor que tu colocou uma PIP de 18, tá? Coloca uma PIP alta para poder ir baixando para encontrar a PIP ideal. No Covid é bom a gente fazer isso, tá? Coloca uma PIP de 18 e aí tu vai baixando para encontrar a PIP ideal. Coloquei uma PIP de 18, busquei a pressão de platô. Pressão de platô tá em... Deixa eu fazer as contas aqui. Coloquei uma PIP de 18. Pressão de platô vai estar em 40, vamos supor, tá? Deu lá, pressão de platô, 40. 40 é muito alto, gente. A pressão de platô, ela tem que estar no máximo em 30. No máximo em 30. Então, a gente vai fazer a diferença, tá? 40 menos 18 vai dar 22. 22 é a pressão que tá acontecendo, é a diferença de pressão entre o pulmão cheio de ar e o pulmão com o ar residual, com o mínimo de ar. Então, eu fiz lá o meu cálculo, deu 22. 22 a gente chama de driving pressure. Driving pressure de 22 é a pressão de distensão. O quanto esse pulmão distendeu. Essa pressão de distensão foi de 22. 22 é alto, tá? Essa driving pressure, essa pressão de distensão do pulmão, ela tem que ser no máximo de 15. Então, a gente colocou a PIP de 18, buscou a pressão de platô deu 40, a gente fez 40 menos 18, 40 menos 18 deu 22, tinha que estar no máximo em 15. Pressão de platô tinha que estar no máximo em 30. Então, a gente vai baixar essa PIP, coloca essa PIP para 16. Vou lá, reduzo a PIP para 16, que é, para quem entrou agora, Eduardo, Fred, aqui, tô falando da PIP, a PIP é a pressão de ar que fica no pulmão no final da respiração. Quando solta todo o ar, fica um pouquinho de ar ainda no pulmão, ar residual, que vai fazer uma pressão. O ar residual, esse aqui, o que ficou no final, tá? A gente precisa, num paciente doente, colocar uma pressão maior para poder conseguir distender esse pulmão o suficiente. O fisiológico ali entre 3 a 5 a gente vai colocar de 18. Vamos chutar o balde, né? Colocar uma pressão bem alta e vamos baixando. Tô ensinando as pessoas a baixar, então. A gente baixou, a gente colocou de 18, agora vamos colocar 16. Aí a gente colocou lá uma PIP de 16, aí eu busquei a pressão de platô apertando a pausa inspiratória por 1 segundo. Ela deu uma pressão de platô de 35, vamos supor, né? Então agora eu já tô com... Por que eu não coloco o número exato, né? Vou pôr 36, vai. Só pra a conta ficar mais fácil. Deu 20 a driving pressure, né? A pressão de distensão deu 20. 20 ainda é alto, sabe? Porque eu precisava que desse menos que 15. A pressão de platô eu precisava que desse menos que 30, tá dando 36. Vamos baixar um pouco mais essa PIP. Baixo essa PIP para 14. Com 14, a pressão de platô, apertei pausa inspiratória por 1 segundo, olhei a pressão de platô, deu 31. 31 vai dar uma pressão de distensão de 17. Então, distendeu 17. Eu precisava que distendesse pressão de 15 no máximo. E eu precisava que a pressão de platô fosse de 30 no máximo.
e ela tá dando 31. Então, agora eu vou colocar essa PIP para 13. Coloquei para 13. Coloquei para 13 e a pressão de platô ficou em 29. 29 menos 13 vai dar 16. A pressão de platô em 29 tá boa, tá menos que 30. Mas a pressão de distensão, que é isso daqui, ó, a pressão de platô seria isso, ó. Inflei o pulmão de ar. Fez uma pressão de pico, foi para uma pressão de platô, tá? Vocês viram a pressão de pico, né? Encheu, aí abaixou um pouquinho, ficou na pressão de platô. 29, tá menos que 30, tá bom. Só que a pressão de distensão, que é essa pressão dela com ar, com o pulmão cheio de ar, para a pressão que ela vai estar com o pulmão com ar residual, tá em 16. 16 tá alto, tinha que ter sido no máximo de 15. Então a gente vai baixar mais um pouco a PIP. Coloquei uma PIP de 12, aí a pressão de platô foi para 25 e a pressão de distensão foi para 13. Perfeito, tá? Porque a pressão de platô 25 tá menor do que 30 e a pressão de distensão de 13 tá menor do que 15. Perfeito, encontramos a PIP ideal para esse paciente. Então, a gente vai deixar uma PIP de 13 para esse paciente. O que a gente fez agora foi titular a PIP. Encontrar a PIP ideal para esse paciente. Encontrar qual que é a pressão de ar residual que vai fazer esse paciente ventilar melhor. O que a gente tem que ver, né? Agora que a gente encontrou uma PIP de 12 para esse paciente. A gente tem que ver se essa pressão de ar residual não está atrapalhando a parte hemodinâmica, porque o pulmão inflado, ele compete espaço com o coração. Se a pessoa já tem um coração crescido, se a pessoa já está com a hemodinâmica meia boca, tu vai ter que dar uma olhada na pressão dela, se a pressão arterial não caiu, tá? Se a pressão arterial não foi afetada. Se a pressão arterial foi afetada, tu tem que baixar essa PIP, tá? Vai ter que baixar um pouco mais. Mas é assim que a gente vai calcular a nossa PIP. Então tá, falamos sobre a FiO2. Agora vamos falar sobre a frequência respiratória? Vamos ver. Vamos falar sobre a frequência respiratória. Oi Mirella, oi Lele, oi Val, oi Rá, oi Eduarda. Então, quando a gente fala sobre a frequência respiratória que eu vou ajustar no ventilador, o que eu preciso? Eu preciso saber a gasometria desse paciente, tá? Eu vou tentar salvar essa live, sim, Mi. Eu vou tentar salvar. Se ele não cai, eu consigo salvar. Se ele cair, aí eu perco tudo, tá? Mas eu espero que não caia e eu consigo salvar a live, sim. E aí eu vou postar aqui e posto no YouTube também. Vamos falar então sobre a frequência respiratória. Para eu saber qual é a frequência respiratória ideal para eu colocar nesse ventilador, eu preciso olhar a gasometria desse paciente, tá? Quando a gente faz a gasometria do paciente, a gente coleta sangue de uma artéria, a gente coleta sangue. Normalmente a gente pega da artéria radial, tá? Normalmente. Mas quando eu coletava gasometria na UTI, tinha muito paciente que estava muito inchado. Pacientes, assim, que receberam muito volume e que não pararam de urinar, não estavam urinando, tá? O rim deu um probleminha, e aí parou de fazer xixi, e aí o volume continuava entrando, né? Porque sedativo é diluído em soro, gente. A gente não vai manter uma pessoa dormindo magicamente. A gente vai manter uma pessoa dormindo com drogas que estão diluídas em soro. Então, o soro vai continuar entrando, a pessoa parou de fazer xixi, vai continuar entrando volume, né? E aí a pessoa incha, só fica muito inchada. Já tive paciente que você apertava o braço e esguichava água pelos poros. Oi, Cido! E aí o que acontece, né? Se a pessoa tá muito inchada, fica muito difícil de coletar da artéria radial. O que eu fazia? Eu coletava da artéria pediosa lá do pé. Fica a dica. Eu acho ruim coletar da femoral. Tem gente que gosta, né? Coleta da femoral, da braquial. Às vezes da braquial também fica muito inchado pra tu apertar, que assim esguichava a água. Da pediosa eu achava mais fácil, porque tem menos tecido subcutâneo. Bom, coleta a gasometria, corre com a gasometria pro laboratório. A gasometria tem que ser processada na hora, tá? Coletou, não deixa coagular, vai mexendo lentamente a seringa, corre até o laboratório, processa a gasometria na hora, para poder ter o gás que de fato está ali na pessoa, tá? Se você demorar demais,
tu vai ter gases ali naquela gasometria que não é o real, não era o que estava naquela pessoa, porque tu demorou demais e gás é volátil. Gás sai, né? Vai volátil. Então tem que ser na hora. Oi, Antônio. Bom, aí o que acontece? Peguei a gasometria vai me dar o tanto de oxigênio que tem nesse sangue, o tanto de gás carbônico que tem nesse sangue e o pH desse sangue, tá? Vai dar outras coisas, vai dar base excess, excesso de base, vai dar bicarbonato que tem nesse sangue, algumas dão quantidade de sódio, de potássio, tá? Mas o que eu quero saber? Eu quero saber, para calcular a frequência respiratória desse paciente, eu quero saber o pH desse paciente, tá? O pH. Por que eu quero saber o pH? Um pH normal da pessoa vai ser ali entre 7,35 e 7,45. A gente tem um pH normal, tá? Agora, se o pH tá abaixo de 7,35, essa pessoa tá em acidose, essa pessoa tá com excesso de ácido no sangue, tá com excesso de íons H+. Esse íon H+, representa o ácido no sangue, tá? Se a pessoa tem muito íon H+ no sangue, o sangue dela tá ácido. E um sangue ácido é um sangue que faz com que as hemácias se comportem de uma maneira diferente. A célula do sangue que carrega oxigênio, quando ela tá num meio ácido, ela abraça o oxigênio e ela não solta. Ela fica com o oxigênio lá como se fosse o amor da vida dela. Ela não solta o oxigênio. Ela não deixa o oxigênio ir para a célula, oxigenar a célula. Então, o sangue fica correndo com oxigênio sem oxigenar ninguém, tá? E aí, isso não é bom, não é legal. A pessoa não fica bem desse jeito. A gente precisa subir o pH da pessoa, tá? E colocar esse pH ou entre 7,35, 7,45 ou pelo menos acima de 7,2, tá? Pelo menos acima de 7,2. Abaixo de 7,2 a gente tem um problemão, tá? Porque a hemácia não vai soltar o oxigênio e a gente não vai conseguir oxigenar as células desse paciente. Pra gente poder fazer com que a gente reduza essa quantidade de íons H+, e a gente consiga abaixar a acidez desse sangue, subir o pH desse sangue, a gente precisa eliminar CO2, tá? Agora vai vir uma fórmula, eu quero que vocês pensem que essa fórmula é fácil para vocês conseguirem gravar melhor. Deixa eu fazer essa fórmula aqui. A fórmula é ácido carbônico, H2CO3- ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele é um ácido instável que tem no nosso sangue dentro de um negócio que a gente chama de sistema tampão. Oi, Duda! Então, assim, ó, esse ácido carbônico, ele é o mesmo ácido do refrigerante, tá? O que acontece quando você abre uma garrafa de refrigerante? Ele faz, né? Ainda mais quando você chacoalha, faz. Por quê? Porque ele é um ácido instável, ele é um ácido que ele se decompõe fácil, ele se decompõe em água e gás carbônico, tá? Então, ele pode virar água e gás carbônico, assim como ele também pode virar íons H+, por isso que o refrigerante é ácido, tá? Porque esse ácido carbônico, ele vira íons H+, mais CO3-, se eu não me engano, tá? Então, o que acontece? A gente tem aqui um ácido carbônico que está presente no nosso sangue, tá? H2CO3-, que ele pode se decompor tanto como íons H+, mais esse ânion, carbono aqui, como ele pode se decompor em água e gás carbônico, tá? Ele pode correr tanto para um lado como para o outro. Se eu preciso reduzir a quantidade de íons H+ no meu sangue para poder deixar esse sangue menos ácido, eu tenho que jogar essa fórmula para o outro lado. Eu tenho que transformar esse ácido, esse íon H+ aqui, que está acidificando o sangue, eu tenho que transformar ele em água e gás carbônico. Como que eu transformo esse íon H+ em água e gás carbônico? A natureza é muito bela e ela sempre vai tender ao equilíbrio, tá? Então, como que a gente equilibra essa fórmula?
se eu tiro muito daqui, ele vai tentar compensar essa redução aqui, essa perda aqui, e vai fazer com que essa fórmula caminhe para cá para poder compensar essa perda, entendeu? Tipo assim, ó, aqui tá num perfeito equilíbrio, a gente tem tudo na mesma quantidade. Daí eu vou lá e desequilibro esse sistema perfeito e equilibrado. Eu vou lá e desequilibro. Eu vou lá e tiro um monte de CO2. Tiro CO2. Quando eu tiro um monte de CO2, eu gero um desequilíbrio, né? Aqui ficou com menos componentes, aqui tá com o mesmo tanto de componente, aqui tá com o mesmo tanto, e aqui tá com menos. Então, o corpo, por ser muito inteligente, ele vai falar assim, olha ali, ficou com menos, vamos compensar. Aí ele pega esse lado aqui da fórmula, ele transforma em ácido carbônico e ele transforma em água mais gás carbônico para compensar essa perda, tá? E quando ele faz isso, ele gasta esses íons H+, né? Esse íon H+, ele vai ter que vir pro lado de cá para poder compensar. Então, a gente faz isso pelo ventilador mecânico também. A gente vai gastar esses íons H+, aqui, ó, que tá acidificando o sangue, perdendo CO2. A gente tira CO2, e aí o corpo faz essa natureza perfeita e equilibrada, vai tentar equilibrar as coisas e vai tentar jogar as coisas para cá, e aí ele vai gastar esse íon H+, para poder formar esse lado da fórmula, tá? Para formar ácido carbônico e do ácido carbônico formar água e CO2. Então, como que eu tiro o CO2? Oi, Laís, oi, Fê, oi, Chico. Então, assim, eu vou tirar CO2 do corpo pela expiração. Toda vez que eu inspiro, eu puxo tudo que tá no ar, né? Oxigênio e tudo que tá no ar. Toda vez que eu expiro, eu tô lançando gás carbônico para fora. Então, quanto mais rápido eu respiro, mais rápido eu elimino CO2. Mais CO2 eu jogo para fora. Então, na hora que eu for calcular a frequência respiratória desse doente, quanto que eu vou colocar de frequência respiratória nesse ventilador mecânico? Eu tenho que pensar, primeiro, esta não é uma pessoa saudável, tá? Eu vejo muita gente ajustando o ventilador mecânico pelo fisiológico. Quando a gente ajusta pelo fisiológico, a gente está ajustando pensando que essa é uma pessoa saudável. Mas a pessoa que está com Covid, ela não é uma pessoa saudável, não adianta ajustar pelo fisiológico, tá? Não adianta eu colocar uma PIP de 5, não adianta eu colocar uma frequência respiratória de 12. Eu já vi os dois acontecer. Oi, João. Oi, Felipe. Então, eu vou olhar o pH dessa pessoa. Essa pessoa tem um pH ácido. Se ela tem um pH ácido, eu tenho que colocar essa frequência respiratória lá no alto, porque eu tenho que reduzir a acidez desse sangue. Então, eu vou pensar assim, tem que eliminar CO2, porque o corpo tem que consumir aqueles íons H+. Então, para eliminar CO2, eu tenho que aumentar a frequência respiratória dessa pessoa. Aí, uma frequência respiratória normal, ela vai, algumas literaturas dizem de 12 a 16, outras literaturas dizem de 12 a 20. Então, gente, 20 de frequência respiratória, a gente ainda tá dentro do fisiológico, a gente ainda tá dentro do normal, segundo algumas literaturas. Eu já vi gente colocar a frequência respiratória de 12, tá? Em paciente doente, Covid. Cara, tu dá uma corridinha de um quarteirão, se tu correr em volta do quarteirão, teu corpo produz ácido lático e o teu corpo acidifica o sangue, tá? Se tu colocar uma frequência... Dá uma corridinha em volta do quarteirão pra ver se tu não vai ficar assim, ó. Tá? Ainda mais se tu for sedentário, tu dá uma corridinha em volta do quarteirão, tu fica... Tu aumenta a frequência respiratória. Então, para uma pessoa que tá doente, que com certeza o sangue tá um pouquinho mais ácido do que o normal, porque o corpo tá trabalhando numa velocidade metabólica um pouquinho maior, não coloca uma frequência de 12. Não faz isso com essa pessoa, tá? Se ela desse uma corridinha em volta do quarteirão, a frequência dela ia estar pelo menos 20, que ainda tá dentro do fisiológico. Então, tu quer não fazer mal? Pega uma gasometria, olha quanto que tá ali o pH, e aí coloca uma frequência mais alta do que 20. Coloca, tipo, 25, 26. Se o pH dela estiver muito baixo, mas muito baixo, coloca uma frequência respiratória ali de 30, tá? Eu já vi paciente com frequência respiratória de 36. Isso daí é o desespero, né? Tu quer porque quer eliminar CO2 para poder subir o pH,
para poder fazer com que a hemácia solte o oxigênio e aí o oxigênio consiga entrar dentro da célula e oxigenar essa pessoa e gerar energia para dentro da célula, para a célula não morrer. Oi, Eros! Bom, então é isso. Frequência respiratória a gente vai ver pela gasometria. Quanto que a gente vai colocar? Se a gente vai colocar ali 16 a 20, não coloca menos que 16, coloca de 16 a 20, ou se a gente vai colocar acima de 20, tá? Se a pessoa tiver em alcalose, tiver com o pH muito acima de 7,45, aí tu pode pôr uma frequência respiratória menor, porque se tu colocar uma frequência respiratória daí de 12, aí tu vai fazer com que o CO2 acumule e aí tu vai jogar a fórmula pro outro lado. Aí vai formar íons H+, né? Então aqui, ó, coloquei uma frequência respiratória de 12 e eu tô eliminando pouco CO2. Então o CO2 ele tá acumulando, ele começa a acumular. E aí a célula fala assim, opa, tem muito do lado de cá, vamos jogar pro lado de lá, né? A célula não, o corpo, né? A natureza inteligente, maravilhosa. Fala assim, opa, tem muito do lado de cá, vamos jogar pro lado de lá. Aí ela vai formar ácido carbônico e depois ela vai formar íons H+. E aí, íons H+, vai acidificar o sangue e aí tu consegue tirar a alcalose da pessoa. Mas a alcalose, ela não é tão perigosa, porque a alcalose, ela não faz com que a hemácia abrace o oxigênio e nunca mais solte. Quem faz isso é a acidose. A acidose é perigosa, tá? Então, a acidose, a gente tem que ficar atento, a gente tem que corrigir. Uma coisa que também pode acontecer quando tu coloca uma frequência respiratória muito alta é tu não dar tempo. Na verdade, isso daí é tempo, tá? Tempo inspiratório. Vamos falar do tempo inspiratório agora, tá? Então, aqui um outro padrão que a gente pode mexer é o tempo inspiratório. O que é o tempo inspiratório? É o tempo que a gente gasta enchendo o pulmão de ar, segurando esse ar, e aí depois a gente vai soltar esse ar. Então, o tempo que a gente gastou puxando o ar é o tempo inspiratório. O tempo que a gente ficou com o ar preso é a pausa inspiratória. E o tempo que a gente gastou soltando o ar é o tempo expiratório, tá? Então, isso daí é muito exercício de yoga, né? No yoga a gente faz. Vamos inspirar em 5 tempos, segurar por 5 tempos e soltar em 10 tempos. Aí tu fica 1, 2, 3, 4, 5, enchi o pulmão de ar, seguro por 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou soltar em 1, 2, 3, 10, né? Então, tem tempo, é verdade. Se a gente... Deixa eu ver que horas são. Comecei 9 horas, 10 e 2 agora, tá? Eu acho que é 1h30, né? Que ele deixa. Se ele deixar 1h30, a gente tem mais 28 minutos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tempo, live, Instagram. Vamos descobrir. Ih, tô sem internet. Alguém pesquisa aí e me diz se é 1h30. Acho que é 1h30, tá? Então, assim, o tempo inspiratório. A gente inspirou num tempo, expirou normalmente no dobro do tempo. Ah, tá. Não, antes era 1 hora. Ah, agora acho que aumentou pra 1h30, se eu não me engano, tá? A gente inspira em um tempo, expira em 2 tempos. Normalmente, é isso que acontece. Isso seria o fisiológico, tá? Inspirei em um tempo, expiro em 2 tempos. Tanto que quando a gente ambusa uma pessoa, o que é ambusar? A gente liga a pessoa, a gente intuba a pessoa, liga ela no que a gente chama de ambu, é um balão. A forma correta, né, de ambusar, de apertar esse balão para entrar oxigênio para dentro do pulmão da pessoa. Ah, obrigada, Mi. Isso aí, 1h30. Então eu vou ficar de olho na hora aqui. Quando faltar uns 5 minutos eu vou fechar a live pra gente não perder, tá? Pra eu poder salvar. Então eu liguei a pessoa ali no ambu, aperto o ambu em um tempo, solto em 2 tempos o ambu. Aperto em um tempo, solto em 2 tempos, né? Eu já vi muita gente ambuzando assim, ó. Tá errado, tá? Não é o fisiológico, não é o ideal. Por quê? Porque quando a gente inspira, a gente cria uma pressão negativa dentro do pulmão muito rápido, né? O diafragma contrai, criou uma pressão negativa. O ar fez, pum, ele entra em um tempo. Na hora que ele vai sair, ele sai no dobro do tempo, porque aí o diafragma vai relaxando devagar, vai relaxando, aí ele vai soltando o ar devagar, né? Aí quando ele inspira, ele contrai, entra o ar em um tempo. Pressão negativa, entra o ar em um tempo. Aí ele vai relaxando, soltando devagar o ar. Então a gente inspira mais rápido do que a gente expira.
Então, quando a gente vai programar o tempo inspiratório da pessoa, a gente pode programar tanto pela relação ins-ex, relação inspiratória e expiratória. Quando a gente fala relação 1:2, tá inspirando em um tempo, expirando em 2 tempos, tá? A gente vai ver no ventilador, vai estar assim, ó. Ins, 2 pontos, ex. Tempo inspiratório, tempo expiratório. E às vezes vai estar assim, ó. T-insp, tempo inspiratório. Ou TI, tempo inspiratório. Então ali a gente vai calcular qual que é o tempo que vai levar para o ar entrar dentro do pulmão dessa pessoa. Oi, Paulo. Oi, SLA 44. Então a gente... vamos colocar ali, tempo inspiratório de 1. Vai lá ver como é que ficou. O tempo inspiratório ele vai mudar conforme a frequência respiratória, tá? Se a frequência respiratória, essa relação ins-ex, ela muda conforme a frequência respiratória. O tempo inspiratório tu ajusta, tá? Tu vai ajustar. Então, se tu colocar um tempo inspiratório de 1 e a frequência respiratória estiver em 20, tu vai ter uma expiração menor, tá? Porque ele vai estar levando 1 segundo para encher o pulmão de ar. Só que ele vai ter que fazer isso 20 vezes por minuto, tá? Uma frequência respiratória de 20 é por minuto, 20 vezes por minuto. Então, tu vai estar com um tempo expiratório reduzido. Se você coloca um tempo inspiratório de meio segundo, quer dizer que em meio segundo vai ter que encher o pulmão de ar. Dependendo da frequência respiratória, tu vai ter também um tempo expiratório menor ou maior. Então, tu vai olhar no ventilador isso, tá? Tu vai olhar ali no ventilador. Eu mexi no tempo inspiratório, aí o ventilador vai te dar como é que ficou essa relação ins-ex, dependendo da frequência respiratória. Ele vai te dar como é que tá essa relação. O que a gente tem que cuidar quando a gente faz isso, tá? Quando a gente aumenta o tempo inspiratório da pessoa, a gente quer oxigenar ela. Eu tô dando preferência para que o oxigênio entre. Então, eu estou aumentando o tempo de entrada do oxigênio no pulmão dessa pessoa. Quando a gente faz isso normalmente pensando em subir a saturação da pessoa. A gente quer deixar a saturação mais alta. Só que, às vezes, se a gente deixa um tempo inspiratório muito alto, a pessoa fica sem tempo de expirar. Ela fica sem tempo de jogar para fora o CO2. E aí ela começa a reter CO2, reter CO2, reter CO2, reter CO2, tá? Dependendo de como tá a hipóxia dessa pessoa, dependendo de como tá a falta de oxigênio dessa pessoa, a necessidade de oxigênio dessa pessoa, a gente até pode permitir que ela retenha CO2. E aí a gente chama isso de hipercapnia permissiva. Hipercapnia é quando a pessoa tem muito CO2 dentro do corpo dela. Permissiva é: estou permitindo que você tenha muito CO2 dentro do seu corpo porque você precisa de oxigênio, tá? Então, seria tipo uma exceção, tá? Vou abrir uma exceção, vamos deixar encher de CO2, porque eu preciso te oxigenar, eu preciso que tu tenha mais oxigênio. Mas, normalmente, a gente vai tentar fazer com que o oxigênio saia, tá? Até porque a gente pode acabar mexendo também na PIP, tá? E fazendo o que a gente chama de auto-PIP. O que é auto-PIP? É uma pressão de ar dentro do pulmão que deveria ter saído e não sai, tá? É esse ar residual que não tá saindo. O tempo de expirar, o tempo de soltar o ar, ele tá sendo menor. Tu programou ele no ventilador para ser menor do que a pessoa de fato deveria ter, tá? Tem uma conta que a gente faz para calcular qual que é o tempo expiratório ideal, tá? Eu não vou passar essa conta aqui porque ela é uma conta bem complicada. Não é tão complicada assim, mas eu posso passar numa outra live, que se eu entrar na parte das contas aqui, a gente não termina de falar do básico do ventilador. Então, tá. O auto-PIP. Quem que vai me dar o auto-PIP? O ventilador também, tá? Tu vai lá no menu, vai lá, aperta o botão Menu. Aí, quando tu apertar o botão Menu, tu vai lá, aperta pra ele te dar fazer as contas. Tem ventilador que faz as contas sozinhos, tá? E aí é maravilhoso. Tu aperta um botão, ele faz a conta pra ti, ele te dá na tela quanto que tá auto-PIP, complacência, resistência, pressão de platô, pressão de pico, ele te dá tudo. Maravilhoso. Aí tu tem que ver qual ventilador tu tá trabalhando, tá? Porque o ventilador vai te dar essa informação, vai te dar quanto que tá auto-PIP da pessoa.
O ideal é que a auto-PIP seja em 0, isso é, todo o ar que tem para sair, saiu, tá? Se todo o ar que tem para sair não saiu, essa auto-PIP vai estar aumentada. Às vezes a gente permite que ela fique aumentada. Pessoas com doença restritiva, pessoas que fumaram demais, pessoas que têm fibrose no pulmão, essas pessoas a gente permite que ela tenha uma auto-PIP, até de 10. Oi, Gabi! Oi, Rose! Bom, o que mais que eu posso falar? Tá, vou falar então agora de resistência e de complacência pulmonar. O que é a complacência pulmonar? Oi, Rafa! A complacência pulmonar é a capacidade do pulmão se distender. Então, assim, a gente tá com o nosso pulmãozinho aqui, né? O meu pulmão, ele distende assim, ó. Olha lá, distendeu, né? Vamos supor que eu fiz isso aqui com o meu pulmão, ó. O que eu fiz? Eu hiperestendi, ó o que aconteceu com a luva, ó. Ela ficou frouxa, tá? Ela perdeu a capacidade elástica dela. Ela não conseguiu voltar ao formato natural, ao formato anterior. Ela ficou assim, né? Ela ficou frouxa, tá? Ela perdeu essa capacidade elástica de distender e retornar ao formato original. Ela não retorna ao formato original. Ela fica frouxa, ela fica flácida. Isso acontece com o nosso pulmão às vezes, tá? E aí ele perde a capacidade de se distender. Quando ele perde a capacidade de se distender, tu alterou a complacência pulmonar dele, a capacidade de distensão dele, tá? Essa complacência pulmonar, existe um cálculo também pra gente descobrir. Às vezes tu calcula, às vezes o ventilador te dá. Oi, Christian! Tá? E aí, eu vou passar o cálculo da complacência porque ele é muito simples, tá? Tu vai pegar o volume de ar corrente, o volume que tu calculou de ar que tá entrando e tá saindo do pulmão, vai pegar a pressão de platô, que é aquela pressão depois da pressão de pico, né? Encheu o pulmão de ar, fez uma pressão de pico, uma pressão de platô, que se mantém com o pulmão cheio de ar, e depois expira e solta e a pressão diminui. A pressão de platô menos o PIP, que é a pressão residual de ar, a pressão depois que ela diminui. Então, que é a driving pressure, né? Que é o que eu falei lá no início da nossa live, tá? Pressão de platô, ó. Inspirou, pico, platô, expirou, PIP, pressão residual, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, pico vai ser quando ele distender, platô vai ser assim, ó. Pronto, distendeu, fez o pico, agora tá no platô, aí ela vai murchar, vai expirar, e aí vai ficar com uma pressão residual, que é esse arzinho que ficou, que sobrou no pulmão, tá? Então, quando a gente faz pressão de platô menos a PIP, a gente tá tendo a pressão de distensão. Então, a gente vai pegar essa pressão de distensão, vai pegar o volume de ar corrente dividido pela pressão de distensão, que é o platô menos o PIP, e a gente vai ter a complacência, a gente vai ter a capacidade de distensão desse pulmão, tá? A complacência normal, ela tá entre 50 e 80. Um pulmão doente, ele não é facilmente distensível, tá? Ele não distende fácil. Por quê? Porque ele tá doente, ele tá inchado, ele tá inflamado, ele tá duro. A gente chama isso de pulmão duro. É um pulmão difícil, sabe? De distender. Ele tá duro, tá muito duro. Ele tá aí demasiado, ele tá inchado, ele tá inflamado. Ele não distende fácil, tá? Normalmente, assim, nos Covids, fica em torno de 20 a 30 essa complacência, tá? Ela tinha que estar entre 50 a 80. Complacência reduzida. O que acontece? Como não distende fácil, tu tem que aumentar a PIP, que é a pressão de ar lá de baixo. Às vezes tu tem que aumentar o volume para poder conseguir distender ao ponto de fazer uma troca, de conseguir fazer uma troca. O alvéolo ele tem que distender o suficiente para conseguir mandar o oxigênio para o sangue, tá? Se ele estiver muito inchado, o inchaço vai deixar a parede do alvéolo mais grossa e aí fica mais difícil de fazer a troca. Vai ter que distender mais para poder a parede ficar mais fina para conseguir facilitar essa troca de ar, né? Troca para o oxigênio e para receber o CO2. Um outro conceito seria a resistência, tá? O que é a resistência? Resistência é pressão de pico menos pressão de platô. Pressão de pico, né, que eu falei, aquele máximo, menos platô, dividido pelo fluxo. O fluxo é o ventilador que vai te dar também, tá? O fluxo ele é medido em litros por segundo.
Tu vai olhar ali no ventilador, ele vai estar dizendo assim, tipo, 5 litros por segundo, 7 litros por segundo, 10 litros por segundo, tá? Esse fluxo, o ventilador vai te dar, e aí tu vai fazer isso, vai calcular a resistência. Às vezes o próprio ventilador calcula a resistência pra ti, já te dá um número. Oi, Lu! O que é a resistência? A resistência é a dificuldade que o ar tem de passar por esse pulmão e chegar até o alvéolo. O caminho que ele faz até chegar na parte final do pulmão, que é onde ele de fato vai fazer a troca gasosa. Então, uma resistência normal está entre 4 e 10, tá? Um paciente que tem uma doença obstrutiva, a gente chama de DPOC, que tem enfisema ou que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem enfisema ou que tem um brônquio mais estragadinho, tá? Ele vai ter resistência na passagem do ar, tá? O ar, ele não corre facilmente. Uma pessoa asmática, por exemplo, né? No asmático, a musculatura em volta dos brônquios, né? Ela aperta e fecha o brônquio, tá? Ela fecha o caminho de passagem do ar, o ar não passa, o pulmão resiste à passagem do ar. Quando o pulmão resiste à passagem do ar, essa resistência aumenta. Então, é muito comum também a resistência estar aumentada nos pacientes com Covid, tá? E aí, tu tem que colocar mais pressão, às vezes mais volume para fazer mais pressão para conseguir fazer com que o ar passe. Às vezes, o paciente faz uma crise asmática e aí tu tem que resolver a crise asmática, dar medicações para poder abrir o pulmão, para o ar poder passar, para a saturação poder subir. Então, resistência e complacência seriam isso. Eu vou começar a responder as perguntas. Eu vou responder as perguntas porque daqui a pouco eu vou ter que terminar essa live. Então, aqui as perguntas. Vou começar a responder da mais antiga para mais... Muda a capacidade pulmonar quando o pulmão já está comprometido? Exemplo, 40% do pulmão comprometido. Muda, tá? Capacidade pulmonar muda quando o pulmão está comprometido, com certeza, tá? Então, é o que eu tava falando, né? Se a gente programa o ventilador pro fisiológico, pensando no que seria um pulmão saudável, a gente vai ventilar mal essa pessoa, tá? Essa pessoa não vai ter uma boa ventilação. A gente tem sempre que pensar, quando a gente ajusta a ventilação para uma pessoa com Covid, que aquele é um pulmão doente, que aquele é um pulmão inflamado, que aquele é um pulmão edemaciado, inchado, que aquele é um pulmão que está com a capacidade comprometida, tá? A capacidade de distensão, a capacidade de resistência do ar, a capacidade de troca, tá tudo comprometido. Os padrões de ventilação têm que ser muito mais altos. Muito mais alto. Vamos ver outra pergunta. Qual a saturação mais baixa que tu viu do Covid que conseguiu reverter? Nossa senhora, eu acho que a saturação mais baixa que eu vi do Covid foi um paciente que fez um broncoespasmo. Não, teve dois, tá? 2 pessoas que eu vi saturar muito baixo. Um deles foi um paciente que fez broncoespasmo severíssimo, tá? Tipo, broncoespasmo é quando é o mesmo da crise de asma, que é quando a musculatura fecha a passagem de ar do pulmão. A saturação dele caiu para 30% e foi caindo assim, sabe? Caindo, a gente ficou tipo em desespero, sabe? A gente tipo, meu Deus do céu. Aí eu tava até com a equipe de anestesia, né? Os anestesistas, tava com o preceptor, com os residentes, tava eu. Eles fizeram tudo que dava pra fazer de droga, sabe? Salbutamol, terbutalina, EV, fizeram por bombinha, assim, inalatório, e esse pulmão não abria, fizeram adrenalina, o paciente já tava com adrenalina, aumentou adrenalina, não dava, nada abria esse pulmão, tá? Daí eu falei assim, eu lembrei de uma aula que eu tive da pediatria, da Arlinda, uma professora minha de pediatria, que ela disse assim, gente, às vezes não... Ela tava falando de reanimação em sala de parto, eu acho, sabe? E ela tava falando que a gente pode entubar a criança e jogar adrenalina pelo tubo, se a gente quiser abrir o pulmão da pessoa, sabe? Se a parada cardíaca foi causada por uma broncoconstrição. Aí eu lembrei disso, eu falei assim, vamos jogar adrenalina pelo tubo. Aí a gente pegou a adrenalina, diluiu em soro, jogou pelo tubo, a saturação começou a subir. Tipo, em 5 minutos ele tava saturando mais de 98 de novo. Foi tipo, um alívio. Quase morreu.
Teve um outro caso também muito grave, um paciente que fez pneumotórax, tá? Pneumotórax é quando fica ar entre o pulmão e a pleura. Quando o ar sai do pulmão e aí a pleura é a camadinha que recobre o pulmão, tá? Então, existe um espaço que a gente chama de espaço virtual, é um espaço quase que inexistente, tá? Entre o pulmão e a pleura. E aí ele só desliza, ele não tem espaço ali dentro. E aí, às vezes, o pulmão faz um buraco e aí começa a acumular ar entre esse espaço, que não existia, mas passa a existir de fato. E aí, isso a gente chama de pneumotórax, tá? Quando tem um pneumotórax, o pulmão fica comprometido, porque ele vai ficando apertado, pequenininho, tá? A gente teve um paciente com pneumotórax muito severo, que a gente drenou, que colocou um tubo para o ar sair, dos dois lados era o pneumotórax, tá? Covid faz pneumotórax, Covid faz de tudo que vocês podem imaginar nesse pulmão. A gente drenou, colocou o tubo nos dois lados, colocou mais de um tubo, esse pulmão não expandia, o paciente começou a saturar mal, cada dia ele ficava pior, tá? A saturação dele chegou a 30% também, e ele ficou assim, ó, há mais de 24 horas saturando 30%, algo que me surpreendeu, tá? Porque eu achava que ele ia parar em 1 hora e guerreiro, resistiu, nem sei como ele conseguiu isso, tá? Porque normalmente se a pessoa com saturação baixa, assim, ela faz parada cardíaca, muito rápido ela faz parada cardíaca. Acho que esses foram os que sobreviveram, esse morreu, tá? Esse morreu, o outro sobreviveu. Esse a gente não reverteu. Perguntou qual que reverte, tá? A gente não reverteu, mas ele ficou muito tempo saturando 30%, me impressionou. O outro a gente reverteu. Chegou, acho que também a 30%, tá? 40%, 30% o outro. Deixa eu ver qual era a outra pergunta que fizeram. A pessoa pode contrair o vírus e não desenvolver a doença e nem apresentar os sintomas? Pode. Porque o que acontece, né? Vírus não é doença, vírus é vírus, tá? A doença é a forma como o teu organismo reage ao vírus. Então, tu pode ter o vírus e o teu organismo simplesmente, né, ir lá, comeu o vírus, deu, acabou. Nem virou doença, não virou doença, tá? O vírus, ele pode ficar incubado também, ele entrou no corpo, ele fica ali incubado, ele fica ali guardadinho. No final, ele não se manifestou com sintoma, foi embora, teu corpo resolveu. Às vezes, nesse período, tu transmite. Tá transmitindo, nem desenvolveu sintoma, tá? Isso pode acontecer sim. E às vezes ele incuba, fica ali guardadinho, teu organismo tá ali tentando combater, tá tentando resolver a situação, tu ainda não desenvolveu sintoma e de repente, dias depois, tá doente, tá? Aí desenvolve sintoma. Então, tem várias formas do teu organismo reagir ao vírus. Ele pode reagir eliminando, ele pode reagir se tornando doença, tá? Então, vírus não é doença, vírus é o organismo, doença é a forma como o teu organismo vai reagir ao vírus. Vírus é um organismo e a doença é a forma como o teu organismo reage ao outro organismo. Então é isso, eu acho que foram as perguntas. Deixa eu ver, tinham feito mais perguntas ali em cima, eu não sei se eu cheguei a responder, mas é isso aí, acho que eu vou salvar essa live antes que a gente perca. É isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Vocês entenderam o que eu falei? Ficou claro? Gostaram? Entenderam o que eu falei? Oi, Lari! Oi, Gabi! Oi, Gui! Então tá, espero que eu tenha ajudado vocês a compreender um pouco ventilação, o ventilador. Espero que eu tenha ajudado vocês, as pessoas que estão aí, que vão pegar uns plantões em emergência, a entenderem como que vai programar esse ventilador melhor. Eu não falei tudo que tinha pra falar, mas eu falei o básico que tu tem que saber pra pegar um plantão de emergência, né? E aí, se vocês... obrigada, Bu! Se vocês quiserem, depois a gente faz uma outra live. E aí eu explico as contas, explico as outras partes, explico como que a gente vai ajustar esses padrões pela gasometria, tá? Tem outras coisas que a gente tem que olhar na gasometria, como que a gente vai corrigir a hipóxia, como que a gente vai fazer enfim, né? Outros ajustes. Aí vocês me pedem
comentem aqui depois quando eu salvar essa live. Nossa, eu preciso fechar antes que a gente perca essa live, tá? Comentem aqui que aí, se tiver vários comentários, daí eu faço outra live falando sobre as contas e outros ajustes pela gasometria. Pipi, qual deles tem os ajustes do ventilador? O primeiro, PEEP, tá? Que é em inglês, é uma sigla, Pressure, Inspiration, eu não lembro a sigla inteira, mas é uma sigla em inglês que fala que é a pressão residual, tá? É a pressão de ar residual. Ah, obrigada, Alex! Essa guria é super profissional e querida, ó. Então tá, gente. Oi, Ana. Chegou no final. Tô terminando essa live. Então tá, obrigada por vocês que assistiram, que vieram aqui me prestigiar, ver minha aula. Agradeço a atenção de vocês e é isso aí. Comentem aí se vocês gostaram. Ah, e batam um print aqui. Bata um print nosso. Deixa eu fazer uma pose bem bonita. E aí, bota lá nos stories de vocês, marcando e dizendo que a gente teve essa live e para as pessoas comentarem se elas quiserem outra live com as outras coisas do ventilador. Tchau, uma boa noite!